fazer a leitura. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Texto bem curto, meus irmãos, somente se desce. Quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que parece que está tudo indo para um caminho que as promessas de Deus, que Deus fez a José, não vão se cumprir. A gente vê que José ele começa a ir para um caminho onde os seus irmãos eles começam a odiar ele, porque o seu pai ama ele, assim como todos os irmãos. Só que ele dá algo diferente para José. Ele dá uma túnica, e na sua versão pode estar escrito que é uma túnica de muitas cores, e em outras versões pode estar escrito que é uma túnica de mangas longas. E a túnica de manga longa ela representava uma autoridade. Então ele tinha autoridade sobre os seus irmãos, ele tinha uma autoridade. E lá na frente, pelos sonhos que ele teve, ele teria autoridade pela sua família, e ele teria autoridade também sobre o Egito. Ele tem um sonho que os trigos, o feixe de trigo de José se levanta e os seus irmãos se curvam ao feixe de trigo de José. E o segundo sonho que ele tem é que o sol, a lua e as estrelas, elas se curvam também a José, que representam os seus pais e os seus irmãos. Só que quando nós começamos a ler do capítulo 37, é tudo uma maravilha, porque ele começa a receber a promessa que Deus tinha para ele. Mas quando nós vamos ver os outros capítulos, nós vemos que José ele começa a ser traído pelos seus próprios irmãos. Ele é jogado em uma cova, mas enquanto ele é jogado na cova, Deus envia um livramento, e os seus irmãos olham e falam: não vamos sujar nossa mão de sangue, vamos vender ele. Ele é vendido como escravo, vai para a casa de Potifar. Lá ele vira o melhor trabalhador daquele lugar. Ele começa a ter uma posição elevada. A mulher de Potifar vai lá e também trama contra a vida dele, coloca os olhos sobre José. E mais uma vez José parece que está indo para um retrocesso. Parece que mais uma vez José ele está indo para um caminho que não vai fazer com que as promessas de Deus aconteçam sobre a vida dele. Só que a todo momento, a Bíblia do capítulo 37 até o 50 vai nos dizer que o Senhor estava com José. Amém. Mesmo que José estava na cova, mesmo que José foi jogado na prisão, mesmo que José ele também foi enganado pelos seus irmãos, a Bíblia continuava dizendo que o Senhor estava com José. E essa que é a diferença, meus irmãos, de quem tem uma promessa de Deus. Você é um filho de Deus, você já tem herança, como foi falado aqui. A herança da vida eterna, você tem a herança que você vai sim estar nas mansões celestiais. Você tem sim as promessas de Deus na sua vida. E muitas das vezes nós vemos e parece que não está nada dando certo. Só que o caminho que parece que não está dando certo é o caminho que Deus está usando para nos preparar para viver essa promessa no futuro. E Deus tem um projeto com a sua família. Aproveita, é grupo de família, né, pastor? Deus tem um projeto dentro da sua família. Deus ele não gosta de famílias desunidas, de famílias separadas. Até porque a família de José, enquanto ele estava se preparando, Deus estava preparando ele, parecia que estava desunida, porque os seus irmãos falam: olha, José não está mais conosco, ele morreu. Falou para o seu pai: José não está mais ali com a gente. E a família começa a andar por um caminho de desunião. Só que lá na frente, quando José está vivendo a promessa, a família começa a se juntar novamente. A família começa a viver os projetos de Deus. Ele deixa de dizer: a tua família pode estar passando por um momento de dificuldade, e não era nem para estar falando isso, mas o Espírito Santo me impulsiona. Pode estar passando por um momento de desunião, pode estar passando por um momento onde jovens ou a sua família, o seu filho, o seu pai e sua mãe estão separados, mas Deus ainda continua tendo um projeto com você, e Deus continua tendo um projeto com a sua família. Então, por mais que esteja indo por um caminho de retrocesso, louve a Deus, porque todo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Está dando errado, mas Deus está com você. Está indo por um caminho que parece que está dando errado, mas o Senhor está com você, meu irmão. Não deixe de glorificar Ele. Se você ama a Deus, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas